turminha do terceiro ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de sexta-feira, Geografia e História. Vamos lá? Leiam com a tia Geografia, os diferentes lugares do nosso dia a dia. Desde o momento em que nascemos, passamos a frequentar diferentes lugares, como nossa casa, a rua e o bairro onde moramos, a escola e outros bairros da cidade. Os lugares de lazer, como praças, parques, cinemas, clubes, etc. Em cada um desses lugares, aprendemos coisas novas, seja brincando, estudando, aprendendo a partir de tarefas domésticas ou aprendendo com pessoas à nossa volta. É desse modo que aprendemos novos conhecimentos e novas experiências em nosso dia a dia. Agora, essas questões que vocês irão responder. Quais diferentes lugares você costuma frequentar? E aí vocês vão marcar com X, tá? Essas opções aqui. Parque, restaurante, sítio, shopping, clube, fazenda, praia, casa de parentes, tá? É pessoal. Aqui, em qual desses lugares você gosta mais de ir e por quê? Tá? Vocês irão responder. Logo abaixo nós temos mais umas perguntinhas pessoais. Existem muitos lugares no mundo. Qual lugar mais longe de sua casa você já foi? Qual meio de transporte você utilizou? Quanto tempo você levou para chegar lá? Ok? Respondam aí. Paulinha, então, pessoal, agora é história. Tudo o que um historiador estuda para realizar sua pesquisa é considerado documento histórico. Os documentos históricos, eles podem ser classificados assim: documentos escritos e documentos não escritos. Vamos pensar exemplo de um documento escrito. Nós podemos considerar um documento escrito uma carta, algo em que apresente um texto, né? Já está falando escrito. Os documentos não escritos, eles podem ser fotografia, gravura, um mapa histórico. Então, vocês podem observar na página 8 e 9 de História e ler as duas páginas para vocês entenderem várias fontes históricas, né? E ali nós vamos ter gravuras, fotografias, mapa histórico, diferentes tipos de documentos, certo? Leia as dicas e escreva que tipo de documento histórico está sendo usado. Use as placas acima, então vocês irão escrever se é um documento escrito ou um documento não escrito. Letra A. O Antônio utilizou fotos, vídeos e pinturas para conhecer o passado de uma família. Ele usou o quê? Documentos escritos ou documentos não escritos? Vamos lá, responda aí que já a tia vai dar a resposta. Então, fotos, vídeos e pinturas são documentos não escritos. Eles não apresentam texto, certo? Letra B. A Valéria conversou com seus avós e descobriu como se vivia há 40 anos atrás. Ela usou o quê? Um documento escrito ou um documento não escrito? Documento não escrito, porque foi uma conversa, né? Então, um documento não escrito. Letra C. No museu, Débora observou ossos de animais e pontas de lanças encontradas há 10.000 anos atrás. Esses materiais, eles fazem parte de documentos escritos ou documentos não escritos? Documentos não escritos, né? Porque foi lá no museu, ela foi lá e ela viu ossos de animais e pontas de lanças. Então, ela aprendeu um pouco sobre a história, sobre o passado, porém com documentos não escritos. Agora, na letra D, você vai dar um exemplo de documento escrito. Então, como a tia falou, se vocês olharem lá nas páginas 8 e 9, vocês irão encontrar um exemplo de documento escrito, ok? A segunda folhinha diz assim:
Cada pessoa constrói sua história e pode registrá-la através de álbuns diários. Complete as frases com as palavras do quadro: fotografias, história, historiador e pistas. Letra A. A, espaço, é o estudo dos acontecimentos do passado. O que vocês acham que é o estudo dos acontecimentos do passado? Fotografia, história, historiador ou pistas? Muito bem, acertou quem falou história. A história, ela estuda o passado, o que aconteceu no passado. Letra B. O trabalho do espaço é levantar espaço para compreender o passado. O trabalho de quem? Muito bem, historiador. É levantar o quê? Pistas para compreender o passado. Na letra C diz assim: podemos conhecer fatos do passado através de objetos e álbuns de fotografias. As fotos também são documentos, que através deles nós podemos aprender um pouco mais sobre o passado. A seguinte questão nos diz assim: enquanto fazemos nossa própria história, participamos também da história das pessoas que estão ao nosso redor. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Letra A. A nossa família também faz parte de nossa história? E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Letra B. A palavra história significa conhecer o futuro? Não, isso aí é falsa, porque a história significa conhecer o passado. Letra C. Estudar a história não é importante para as pessoas conhecerem o passado? Falsa também. Temos que estudar história justamente para conhecermos o passado. Letra D. Quando brincamos ou ajudamos a um amigo, estamos fazendo parte da sua história. Verdadeiro. Nós estamos fazendo parte da história das outras pessoas, daquelas pessoas que nos rodeiam também. Certo até aí, pessoal? Um bom final de semana para vocês. Fiquem todos com Deus. Que Papai do Céu os proteja, abençoe a família de cada um. Um beijão!